Estamos de volta e eu quero falar com você que de repente está esperando o nenê ou que acabou de ter, tá com um recém-nascido em casa. Ai, meu Deus, Kátia. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem, obrigada. Esterogestação. Esterogestação. Agora eu peguei o nome. Me conta, o que é isso? Então, existe uma teoria em que o bebê nasce, um pediatra fala que o nenê nasce muito imaturo. Ele não deveria nascer com 9 meses, ele deveria nascer com 12 meses. Meu Deus. Isso, mas como a natureza é perfeita e possibilita isso em função do tamanho, né? Sim. Do perímetro cefálico, que seria inviável passar pelo canal do parto. Então, dessa forma, o nenê nascendo com os 9 meses, ele nasce muito imaturo, dependente de tudo, né? Então, a teoria da esterogestação é o quê? Você fazer com que o ambiente externo, após o nascimento do bebê, fique mais próximo possível do ambiente interno. E o que a gente está ouvindo aqui? Olha o que nós estamos ouvindo. Tem tudo a ver com isso. Olha, chega a me arrepiar, de lindo. Eu lembrei aqui agora, eu voltei 4 anos no tempo, porque quando a Fernanda tinha acabado de nascer, a gente colocava esse sonzinho aqui para ela acalmar. Isso. Você encontra no YouTube, encontra na internet aí fácil e funciona. Então, a primeira dica que eu vou dar, para fazer com que esse momento transitório do bebê seja um pouquinho menos traumático para ele, é isso. É favorecer um ambiente com um som, com um som suave que faça remeter a ele a barriga da mamãe. Olha só. Porque na barriga da mãe, ele estava ouvindo os ruídos do cordão umbilical, estava ouvindo o coração da mãe batendo. Por isso que quando a gente pega o bebê, olha só, e coloca bem próximo, você está embalando ele. Primeiro que ele está ouvindo seu coração. Sim. Ele já fez uma lembrança de quando estava na barriga. E quando o bebê está na barriga e a mãe está caminhando, ele está em constante movimento, né? Então, você vai deixar um bebê deitado aqui, por que ele vai chorar? Ele está está estático, né? Então, aí fala assim, vai dar muito colo pro bebê. Eu vou dar muito colo pro bebê. Eu vi uma vez falar assim, eu não comprei um tapete para deixar no chão. Filho. Então, sim, eu vou dar muito colo. Então, assim, esse movimento que você está embalando o bebê, né? Você está, movimentando, ele está ouvindo seu coração, já faz com que ele se remeta a esse tempo que ele estava dentro da barriga da mãe. E eu tô aqui lembrando do cheirinho da Fernanda quando ela nasceu. Olha só. Que delícia que é esse momento. Com saudade, viu, Dani? Ai, meu Deus. Não, Fernandinha, tá tudo certo. Tá tudo certo, Fernandinha. E além disso, o que mais que a gente pode fazer para deixar o bebê mais confortável? Confortável. Quando ele estava no útero também, ele estava o quê? Apertadinho. Então, quando você vai soltar o bebê, às vezes vai dar banho, ele não mexe a mãozinha assim? Você fica Isso é um reflexo, né? Reflexo de Moro. Então, ele fica muito desesperado de medo. E às vezes só a mãozinha passando frente à face dele, embora ele não enxergue muito bem, já assusta o bebê. Olha só. Então, a segunda dica que eu dou, a primeira é o som do útero, a segunda é fazer o popular charutinho. Olha aqui, quando você embrulha o bebê, faz com que ele fique bem juntinho do corpo, que ele fique mais seguro, ele já sente um pouquinho mais de calma. Tá, mas deixa eu ver, não sei se vai dar pra gente mostrar com a boneca aqui, mas como que tem que colocar os bracinhos, qual que é a posição certa para fazer isso? Dá pra gente mostrar aqui? Isso. Nossa menininha, então você vai fazer um paninho em triângulo, você vai segurar um bracinho. Deixa ele do ladinho do corpo? Isso, do ladinho do corpo. Aí você vai prender esse triângulo embaixo do corpo. Tá. Aí você vai puxar a parte de baixo do triângulo, do coeiro. Os coeiros, as vó que gostam de dar de presente, né? É verdade. Lá em casa tá vindo 2 bebezinhos. Oh, meu Deus, vai ter coeiro, até não quero mais. A Bisa tá com cãibra na mão já de fazer coeiro, crochê. Então aqui, dessa forma, você tá deixando o bebezinho bem juntinho e ele tá ficando um pouquinho mais, ele tá ficando mais seguro. Mas por quanto tempo a gente faz isso? Até quantos meses? A esterogestação, ela equivale aos 3 primeiros meses, que seria o que para complementar. Mas o bebê vai crescendo um pouquinho, ele vai ficando um pouquinho agitado, né? Então cada bebê tem o seu ritmo. Mas pro primeiro mês e pros primeiros dias, principalmente, isso aqui é valioso, né? E tem mães que falam assim, mas ele começa a tirar o bracinho quando vê tá aqui em cima, fora do embrulho, que a gente chama. Mas aí é o momento dele, então tem que verificar como que o bebê ele vai ficar mais confortável. Mas no início realmente é isso. Ele acabou de sair, né? De sair do útero. Então é importante. E a terceira dica que eu dou, o banho do furô. Você fez com a Fer? Eu fiz, então é um barato. Inclusive, hoje em dia você encontra um monte de equipamento para você fazer isso. Na minha época era um baldinho. A gente comprou um balde. O banho do balde, né? O banho de furô. Então, o bebê ele estava dentro do útero, dentro de uma bolsa. Mas de recém-nascidinho assim? Tiquinho? Sim, alguns dias? Isso, pode colocar ele, tomar um banho e eles se acalmam bastante. Mas que ele estava em um meio, né? Com água, um meio líquido, com líquido amniótico. Quentinho, morninho. Aí, de repente, foram lá, ou por via de parto normal, ou por via de cesárea, isso é independente, tiraram ele daquele local, né? Aí ele começa a sentir uma outra sensação, que é fome.
Você já imaginou o desespero do bebê que sente fome? Porque até então ele estava sendo nutrido pelo cordão umbilical. É verdade. Então ele vai sair da barriga, embora ele nasça com uma reserva energética, mas ao primeiro sinal de fome, de estômago físico mesmo, ele vai chorar muito, ele vai ter muito desespero. É um instinto de sobrevivência. De sobrevivência. Então, assim, ó, esses 3 primeiros meses do bebê, realmente, eles são de adaptação para o mundo externo. Por isso que a gente chama de estrogestação. Então, existem algumas formas de a gente fazer ser menos traumático. Tá? Nós temos os sling também, você conhece? Ai, é uma maravilha. Isso, aquilo. você vai colocar o bebê, ele vai ficar bem próximo, né? É uma espécie de, como se fosse um bolsão, né? Um canguru. Um canguru. O bebê vai ficar bem próximo da mãe, ele vai ficar encolhidinho, ele vai ficar numa posição favorável, vai sentir o calor da mãe, vai sentir, né? Vai escutar o coração da mãe, ele pode mamar ali no sling, a mãe pode sair, pode caminhar. E a mãe fica com os braços livres, gente. É incrível, e o bebê se acalma bastante, então. Então, utilizando esses recursos, né? O som do útero, banho de furô, procurar deixar embrulhadinho se o nenê se sentir confortável. O uso de sling faz com que essa fase do bebê aí de esterogestação seja um pouco menos traumática e melhor forma dele se adaptar vai ser essa. É verdade, até porque se você conversa com qualquer psicólogo, você vê que o nascimento é o primeiro trauma de uma criança, né? Que sai justamente desse ambiente que você falou, que é tão acolhedor, tão seguro para um mundo que tem o cara te erguendo, te limpando, é uma loucura por aquilo isso que ali, agora, né? A gente fala com o parto adequado, parto humanizado. Os bebês que estão vindo, a gente procura o médico, né, dentro da possibilidade de cada bebê, fazer menos intervenções possíveis. Para que, né? Já sentir que a mãe tá ali. A mãe, ele tem que ir pro seio na primeira hora, no primeiro momento, se possível, né? Se não há nenhuma complicação nem do bebê, nem da mãe, ele já começa a mamar, né? Já vai desenvolvendo esse instinto, já vai desenvolvendo a sucção do bebê. Então, as coisas vêm mudando muito. Quando eu nasci, minha mãe falou assim, que né, eu e os meus irmãos, nós nascemos e ficamos no berçário, não ficamos junto com a mãe. Ai, que dó, Agora não, é alojamento conjunto, nasceu, já fica com a mãe, exceto os bebês que têm alguma complicação que precisam para UTI, UCI, enfim. Mas o que a gente, né, propõe é que esse bebê fique com a mãe para que ele seja menos traumático possível, que isso pode refletir lá na frente, lá na sua primeira infância, na sua adolescência, na sua vida adulta. Nossa, muito válido todas essas informações. Obrigada, tá? Bom fim de semana para você, querida. Dani.